Muito boa tarde, muito bem-vindos. Agradecer ao FAI que organizei este congresso o convite para dizer esta intervenção inicial e passava à mesma sem delongas. Parece-me que, enfim, a questão da oportunidade do tema dispensa comentários. E vamos ver especificamente, eu farei algo mais genérico, depois com certeza as pessoas entrarão em detalhe, mas nesta questão do mundo em mudança, eu gostava de ver, eu gosto sempre de ver, comparar com a situação atual com há uns anos atrás e também ver mais ou menos que tipo de mudança, não é? Ou seja, o que é que a aceleração da mudança trouxe. E, portanto, faço um ou outro exercício, comparando, enfim, dependendo no tempo, só para ver essa velocidade da mudança. E aqui comecei por fazer um bocadinho ao contrário, comecei por fazer o que é que se mantém. E, portanto, fui ver 2 ou 3 intervenções que tinha feito aqui no Fórum de Administradores da Empresa e, portanto, fui repescar três quadros. O primeiro, numa intervenção de 2018, portanto, dizia no congresso que o FAI me convidou para falar precisamente sobre a questão da importância das instituições. Partindo do célebre livro do Porque Falham as Nações, que eu gosto sempre de... Há coisas que eu gosto de me repetir, portanto faço questão de as repetir, pode ser que um dia a generalidade entenda, esta é uma das que eu gosto de repetir, e no sentido de que as instituições são verdadeiramente o segredo do sucesso das nações. E, portanto, instituições fortes como universidades, como institutos públicos, como, por exemplo, ao almoço estávamos a falar da questão de quando um governo muda, se toda a gente sai ou toda a gente entra da parte dos gabinetes, a questão como, por exemplo, num governo como o português ou num staff como o português, por exemplo, não há um grupo de negociadores formais, não é? Portanto, quem tem que negociar compras para o Estado, quem tem que negociar com sindicatos que têm 30 anos, mais ou menos as mesmas pessoas sempre a negociar, são pessoas que estão lá há 2 anos ou 3, portanto, qualificadas, portanto, com as melhores das intenções, mas que, portanto, têm um déficit relativamente àquilo que deviam ser as suas qualificações enorme face aos demais. E isso contribui, portanto, pela positiva ou pela negativa, para a qualidade das instituições. Quando as instituições são fracas, o que os autores, e penso que este livro já tem alguns anos, já com certeza todos o leram, mas se lembram, basicamente o que os autores dizem é que quando as instituições são fracas, é fácil instalar-se rendas excessivas, corrupção e o tal tráfico de influências, ou o que se quiser chamar. Se bem que muito haveria de dizer sobre isso numa sociedade como a nossa, em que as coisas são bastante demoradas e lentas. E, portanto, este um primeiro apontamento. O segundo apontamento que também partilhei e que continuo a partilhar nas minhas apresentações interna e externamente é esta citação, portanto, que é da McKinsey, que basicamente a primeira responsabilidade de qualquer responsável de uma equipa, aqui está o CEO, é ter as pessoas certas a bordo e assegurar-se que não deve ter as pessoas erradas a bordo. E se ter as pessoas certas a bordo é dificílimo, porque boas equipas demoram vários anos a construir, a coragem para não ter as pessoas certas a bordo parece que ainda é mais difícil, que é o que nós vemos quer nas organizações públicas, quer nas organizações privadas. E, portanto, esta reflexão também continuo a fazê-la internamente e, portanto, fila com alguns de vós em 2019 e, portanto, continuo a achar que é algo que se mantém neste mundo em mudança. E, portanto, vale a pena ver aquelas coisas que se mantêm e aquelas que mudam. E para terminar desta parte do que se mantém e do que muda, também partilhar
este quadro relativamente à conferência do ano passado, em que basicamente se falava do sucesso dos intangíveis sobre os tangíveis, não é? Por exemplo, num banco, os tangíveis são indispensáveis. O capital, o crédito, portanto, o seu volume de negócios, portanto, isso é a sua liquidez, portanto, isso são coisas absolutamente indispensáveis. Mas o que nós vimos, sobretudo na banca, é que os bancos que foram à falência ou que desapareceram, se quisermos olhar, por exemplo, para o caso de Portugal, que é o mais simples, mas também os vários casos internacionais, é que todos desapareceram, não foi propriamente pelo lado esquerdo, pelos tangíveis, foi muito mais pelo lado direito. Certo? E, portanto, muitas das vezes, quer dizer, foi precisamente por causa de ou má governance, ou questões de valores, ou questões de reputação, ou questões de confiança. Aliás, como também vemos exemplos no estrangeiro, que são por questões de falta de confiança ou de reputação, que, por exemplo, houve corridas aos bancos, como, por exemplo, no caso dos Estados Unidos da América, ou questões de reputação, como no caso do Credit Suisse, entre outras. E, portanto, esta questão de que, independentemente da mudança, a questão do valor dos intangíveis parece-me a mim que está para ficar. E, portanto, numa sessão sobre governance, parece-me que estes 3 apontamentos são algo que devemos continuar a falar e devemos continuar a disseminar. Em termos do mundo em mudança, enfim, vemos o World Economic Forum vai mudando. Eu gosto de seguir isto. Basicamente, o que este mapa tem de interessante é que nos principais riscos, por exemplo, em 23, que não acontecia nem em 21 nem em 22, aparece a questão do custo de vida como um risco, portanto, há anos e anos que não aparecia, e aparece a questão da inflação. Depois, o que é interessante, e reparem que nos riscos para 23, e depois, basicamente, toda a parte de riscos climáticos e etc., aparece muito abaixo. Quando vemos o mesmo relatório do World Economic Forum, para vermos a mudança, todo o tipo de riscos num prazo de 2 a 10 anos é totalmente diferente. São as questões estruturais, são as questões permanentes, ou seja, são as questões relativamente ao clima, à biodiversidade, ao impacto em termos dos fatores climatéricos, como questão das secas, dos fogos, etc. E, portanto, vale a pena ver aqui a questão da mudança em termos dos próprios riscos, não é? E se quisermos, a única coisa que também podemos notar nos riscos é que cada vez os mapas estão mais cheios. Não é? Portanto, vamos aumentando. O que não é necessariamente uma boa política, não é? Porque quando nós tentamos lidar com 50 riscos, estamos a tirar importância a vários, não é? Portanto, quando aqui há uns anos atrás se punha nos boletins da Bolsa de Valores, portanto, nos prospectos para emitir, que havia 40 riscos e um deles era o da gripe das aves, quer dizer, se está lá o da gripe das aves é tão importante como se a companhia está boa ou não está boa e outras coisas, não é? Portanto, há que ter cuidado também com este exagero, porque todos nós somos muito bons a ver riscos, mas a tentar solucionar é sempre mais difícil. E, por outro lado, para não estragar a sessão, portanto, tinha que mostrar este quadro. O segundo é que tenho que falar de inteligência artificial, senão não era uma boa sessão. Mas, portanto, este quadro que tem aqui todos pelo menos os mais recentes, designações e acrónimos para alterações de mudança. Portanto, nós já os conhecemos todos. A questão aqui é que até os acrónimos vão mudando, para descrever uma realidade em evolução, vão mudando no sentido de corresponderem à questão de uma evolução ainda mais rápida e de uma evolução ainda mais extraordinária, não propriamente no sentido positivo, mas que, com esta mudança toda, há algo que nós entendemos que se mantém permanente. E isso é o framework para poder lidar com toda esta mudança. Porque, relativamente aos VUCAs, eu detesto acrónimos, só para que fique registado. E toda a gente me dá acrónimos por todos os sítios onde eu passei, na saúde, nos impostos, na banca, no leasing, enfim. Toda a gente me dá acrónimos, portanto, detesto acrónimos. Mas, portanto, para lidar com os VUCAs, com os BANIs, etc., quer dizer, há que ter um framework. E o framework tem que ser um framework, como nós sabemos,
tem que nos conduzir, temos que, muitas vezes, nós o criarmos, temos que, o que não é até a parte mais difícil, mas a questão é depois conseguir implementá-lo e conseguir vivê-lo na organização. E aqui, em termos de previsões, portanto, e de cenários para o futuro, quer dizer, vale a pena fazer planos. Eu achei interessante este conjunto de cenários feito pelo professor Vítor Constâncio, relativamente para as pessoas poderem planear em face de cenários adversos, otimistas e neutros. Hoje em dia nós já nem estamos habituados a fazer cenários otimistas, não é? Basicamente já só nos apresentam 2 cenários há alguns anos a esta parte, não é? Toda a gente na área de planeamento onde nos apresenta o cenário base, onde nos apresenta um cenário adverso, o que no caso dos bancos é fortemente apoiado pelo BCE, não é? Portanto, o BCE não sabe bem o que é isso de um cenário otimista. Mas, de qualquer maneira, para vos dizer que continuam a ser necessários os planos, continuam a ser necessários, nesta parte de mudança, fazer cenários e, aliás, nunca foi tão importante. E, portanto, vemos aqui, relativamente a algumas dos principais variáveis, como o fator geopolítico, que num cenário neutro, portanto, sabemos que a globalização continuará a diminuir, mesmo num cenário neutro. Sabemos o que isso representa em termos de inflação, como da mesma maneira que a globalização representou uma desinflação. Sabemos o que isso representa em termos de nearshoring, ou seja, de produção perto, em vez de estar a depender de um fornecedor que está a vários milhares de quilómetros de distância. E sabemos também o que pode piorar num cenário pessimista em que não só o risco de guerras múltiplas, mas também o risco de fragmentação. E relativamente às alterações climáticas, a mesma coisa, e depois aparece ali, é interessante, aparece ali, reparem, a importância em termos da geopolítica, das alterações climáticas e das taxas de juros. E depois aparece ali os efeitos da inteligência artificial. E, portanto, eu achei também curioso este quadro, quis partilhar convosco, como já vos disse, é do professor Vítor Constâncio, ou seja, ele põe como uma das 4 variáveis para o futuro a questão da inteligência artificial. E, portanto, não só o que ela vai dar de benéfico, mas também tudo aquilo que ela vai suscitar em termos de empregos, em termos de adaptação, etc. Eu, de qualquer maneira, sou otimista e estou otimista, mas vale a pena ver as implicações daquilo que nós temos, porque se definimos a mudança, obviamente temos que trabalhar com cenários, temos que trabalhar com os planos e nunca os planos foram tão importantes. Mas, por outro lado, também é preciso ter a noção que o plano pode ser muito bom, até que alguém te dá um murro na cara. Os militares dizem outra coisa. A Caixa Geral de Depósitos tem um acordo com a Academia Militar para fazer formação aos nossos diretores, o que os nossos diretores gostam bastante, e eles dizem sempre, os militares, que a primeira baixa é o plano. Portanto, isto quer dizer que vale a pena fazer planos, mas vale a pena saber que, de facto, que tipo de contingência, e os planos contingentes na gestão já são estudados há muitas décadas, mas aquilo que precisamos de ir tirar de lá. E para isso, se precisamos construir cenários, sabemos que os cenários vão ter grandes desvios, precisamos de ver o que é que podemos fazer noutros fatores. E noutros fatores respeita designadamente ao tipo de liderança e àquilo que muitas das pessoas que estão aqui, ou a maior parte das pessoas que está aqui, que é como é que ela exerce essa liderança nas organizações. Não vos vou amassar muito tempo com isto, dizer apenas que há sempre vários tipos de líderes, não é? De qualquer maneira, parece que a boa combinação será aquele líder que tem algum tipo de reflexão e também algum tipo ligado à ação. Agir neste momento, sem estar consciente das consequências mais de perto e mais a longo prazo, é de facto muitíssimo perigoso. Não fazer nada é o colapso. E, portanto, aqui numa abordagem simplista, lembrar isto. Depois lembrar outra coisa, não é? Que nós num banco e nas nossas atividades, a generalidade
dos gestores é medido pelos seus resultados, pelos seus KPIs, pela rentabilidade que dá aos seus acionistas e não propriamente porque se esforça muito ou porque trabalha muito, não é? Portanto, é um bocadinho como ao mundo do futebol. Pode ser injusto, mas ou há resultados ou não há resultados, pode ser bom ou não ser bom, quer dizer, a questão é se aparecem. Mas vale a pena saber outra coisa, não é? É que, no fundo, da liderança, a parte dos resultados quantitativos é fundamental, sem eles não se consegue sobreviver, sem eles as organizações não se conseguem expandir, como nós sabemos, manter-se, competir, porque as organizações cada vez, portanto, a concorrência também é maior, mas saber que, enfim, isto vale o que vale, mas saber que há uma proporção grande entre aquilo que é uma parte de resultados quantitativos e aquilo que é a parte de resultados da transformação de uma organização, que passa também pela parte quantitativa, porque sem uma base sólida dos tais fatores tangíveis não conseguimos andar para a frente, mas a parte sólida dos fatores tangíveis é a condição necessária, não é a condição suficiente. E, portanto, questões como o propósito, questões como a transparência, ou questões como ética são cada vez mais importantes e, enfim, isto não é propriamente nada de novo, não é? Que na Roma Antiga dizia-se que a boa reputação é um segundo património. Relativamente aos desafios da liderança, nesta mudança, temos os desafios que todos conhecemos, o TNT, não é? O talento e a tecnologia. Portanto, aqui diria que está talvez a maior parte do desafio que temos nas organizações hoje em dia, que tem que ser trabalhados no sentido das organizações poderem ter resiliência para fazer a transformação necessária. E o que nós sabemos é que é preciso fazer a transformação necessária. E antes dizíamos que tínhamos que fazer a transformação necessária por causa da questão digital, mas depois somou-se a questão energética, depois somou-se a questão de escassez do capital. Há 3 anos atrás o custo de capital estava perto de... Enfim, não estava a zero, porque o capital é sempre caro. Mas, digamos, o endividamento, pelo menos o financiamento, estava a valores historicamente baixos e, portanto, tinha um custo muitíssimo menor. O que nós hoje sabemos é que esse custo conta e o que sabemos é que, portanto, precisamos de ter as empresas mais eficientes. Talvez não uma roda, não é? E as empresas estão sempre em sucessivas rodas, não é? Designadamente cortar custos, onde é que a gente vai cortar custos outra vez? Não é? Mas não propriamente cortar custos, mas talvez de saber como é que, através do talento, e eu consigo mais inovação e como é que eu, através da tecnologia, consigo mais inovação e mais eficiência. E, portanto, parece-me que esta roda, digamos, este novo forma de ver a eficiência é algo que é diferente. E, por último, aqui a questão que, por último, no sentido do quadro, que complementa sempre, que é a parte do comportamento ético. E aqui... Não vos vou amassar, tenho só 2 ou 3 quadros sobre governance, portanto, com certeza vamos ver outros bastante mais interessantes. Eu achei interessante este quadro relativamente a... Este é um quadro da Universidade de Harvard. Portanto, como ser um bom chairman. E, portanto, basicamente, o que falam é que deve haver... atenção a tomarem atenção os comitês, designadamente a questão dos não executivos, que muitas das vezes tendem a ser menosprezados porque não dominam o âmago do negócio, quando, quer dizer, eles estão lá no sentido que devem dominar outras matérias, o pior é quando não dominam nem umas nem outras, mas, portanto, se cumprirem o seu papel, é um papel valiosíssimo, não é? Portanto, ter outras valências que não apenas as específicas que a Comissão Executiva deve ter. Portanto, a preparação das reuniões, do trabalho, a questão do teaming, que é uma noção que achei engraçada, não é o teamwork, mas o teaming, são 2 coisas diferentes, como ali está explicado. E depois, talvez, uma questão mais curiosa. Nós, economistas, que basicamente a nossa vida é medir outputs, o que aqui se diz é os outputs são sempre algo que nós conseguimos medir com uma diferença, com um lag temporal, não é?
Portanto, a nossa preocupação mais premente deve ser medir os inputs. Ou seja, se temos as pessoas certas, se temos a tecnologia certa, se temos os objetivos certos e se temos a governance certa. Porque se de facto tivermos isto e estivermos atentos ao mercado, não vale a pena estarmos todos muito certinhos internamente, não é? Mas se nós tivermos estes inputs e tivermos num destes inputs, tiver o próprio mercado, então conseguimos ter uma mensuração muito mais em cima daquilo que nos interessa a todos. E, portanto, vale a pena ver esta questão, porque, designadamente, a mim, importam-me muito os outputs e à sociedade, não é? A sociedade vive de outputs. O PIB, como todos sabemos, é calculado, uma das formas de calcular é sobre outputs, não é? Vale a pena, no entanto, ver esta questão também da importância dos inputs e se a nossa preocupação também está exatamente nas regras, na forma como me organizo, na definição dos papéis. Relativamente à questão da governance, apenas chama a atenção desta questão clássica das 3 linhas de defesa, que são muito usadas na banca, não é? A primeira linha de defesa, muitas vezes, a área comercial, a segunda linha de defesa, o compliance e o risco, e a terceira linha de defesa, a auditoria. A única coisa que vale a pena falar nisto é porquê? Porque, no meu entender, isto aplica-se a qualquer entidade. E, portanto, há uma linha de defesa de uma empresa industrial ou comercial que é quem tem que conhecer os seus clientes, e conhecer os clientes é transversal a todas as organizações. Portanto, obviamente, na banca tem requisitos especiais, mas quer dizer, esta primeira linha de defesa, as pessoas têm que ter a noção que têm que agir como uma linha de defesa, no sentido de saber quem estão a vender, quem estão a comprar, etc., com quem se estão a relacionar. Uma segunda linha de defesa que parece que é pacífica, não é? Que é, de facto, a linha relativamente ao compliance e ao risco que cada organização quer tomar, e a questão da auditoria. E, portanto, isto é muito, digamos, a banca absorveu isto de uma maneira muito clara. A maior parte das organizações tem isto de uma maneira bastante informal ou de uma maneira pouco estruturada. E, portanto, algumas coisas a banca faz bem, outras faz menos bem. Esta é uma das coisas que a banca se tem vindo a aperfeiçoar e que vale a pena, portanto, ser vista. Neste slide mais tradicional, em que estão aqui os pilares da governance, o que eu chamava a atenção, face aos acontecimentos que têm ocorrido, e que, aliás, eu defendi no outro dia, é, por exemplo, porque é que as organizações não têm um fit and proper relativamente aos seus altos responsáveis. Não é? E o fit and proper pode ser adaptado como for, quer dizer, basicamente tem que ter conflitos de interesses, basicamente tem que ter, se já foi recusado, se já foi investigado, se já foi o seu registro criminal, que isso já existe, as suas participações, que isso também já existe, mas quer dizer de uma maneira bastante detalhada e, sobretudo, visto de uma maneira anual. E, portanto, estou certo que isto, portanto, isto não tem nada a ver com outras questões, como, por exemplo, confiança política, que são nomeações de confiança política, mas que têm que ter, no mínimo, pelo menos, estas coisas básicas. E, designadamente, os conflitos de interesses. E depois, por outro lado, e aqui faria bem a políticos e não políticos, as organizações assumem-no mais, as empresas assumam-no mais, os KPIs, mas, por exemplo, eu duvido que, se nós formos perguntar a todos os ministérios, não estou a dizer apenas deste governo, mas de vários, quais é que são os seus KPIs para definir o sucesso que eles saibam. Ou, por exemplo, não deixa de ser curioso que porque é que sucessivamente ninguém faz reportes, balanços do seu mandato. Apenas para quer dizer, já sabemos que vão ser favoráveis, não é? Se é a pessoa que faz o balanço, não é? Mas quer dizer, fica escrito, pode ser escrutinado, pode ser testado, pode ser dadas pistas, não é? Isto são práticas de governance que me parecem tradicionais, mas que me parecem bastante atuais. E enfim, para terminar, dizer apenas que há coisas simples que se podem fazer para melhorar a governance e para melhorar os combates à fraude e à corrupção, como, por exemplo, a redução do manuseamento de cash. Ele está
está com uma diminuição enorme no caso da Dinamarca, está com uma diminuição enorme no caso da Índia, ou seja, que basicamente diminuímos a economia informal e outros aspectos. A redução do número de empresas zombie, que todos nós lutamos há muito. Ontem vinha um artigo no Jornal de Negócios que basicamente diz que as empresas zombie são 4,5 vezes menos produtivas do que as outras. Não sei se são menos produtivas tantas vezes ou não, o que eu sei é que fazem uma concorrência desleal às outras que têm que pagar aos seus trabalhadores a formação, têm que ter segurança no trabalho, têm que fazer os seus descontos, etc, etc. E depois a criação de uma área de compliance na esfera da administração pública. Eu escrevi isto, este slide tem 2 anos. E também, para não ser tudo pacífico, a constituição na Autoridade Tributária e Segurança Social de áreas de inteligência artificial e machine learning. Não lembra a ninguém que empresas tenham áreas de inteligência artificial e machine learning e de que os maiores institutos públicos que visam, portanto, recolher recursos para o Estado de uma maneira legal, não tenham, pelo menos, ferramentas iguais. E, portanto, mais aqui algumas coisas, mas vou-vos poupar, terminando dizendo que nunca foi tão preciso que os gestores tragam estabilidade relativamente às suas empresas. Numa maior incerteza, o que as pessoas precisam é de algumas certezas. O que as pessoas precisam é que as empresas façam o seu trabalho. Não estar à espera de o que é que vai acontecer. Por exemplo, reparem, no caso português, temos aqui 5 meses, pode passar num instante ou pode ser uma eternidade. Basicamente, para a maior parte das empresas, como diria lá para a Alice, são 2 trimestres. 2 trimestres, portanto, são coisas em que se faz o budget ou não se faz o budget, se consegue lançar projetos ou não se consegue lançar projetos, e temos as nossas pessoas com um horizonte de esperança ou temos as nossas pessoas paralisadas porque estamos todos aquilo um bocadinho à portuguesa, vamos ver o que é que isto dá. E, portanto, os gestores têm que fazer precisamente o contrário, é naquilo que são certezas dentro deste mundo de incerteza, agir, dar a cara, oferecer-se agora no presente e fazer as coisas acontecer e, como eu gosto da palavra, fazer acontecer com ganas ou com paixão, como diziam os gregos. Muito obrigado.